Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, lhe faremos esta simples pergunta: o que é preciso para sermos salvos? A maioria das pessoas, até hoje, acham que para ser salvo, requer algum merecimento pelo cumprimento à palavra de Deus. E outros dirão que é estar em qualquer uma denominação servindo a Deus, e isto é suficiente para sermos salvos. E alguns também compreendem que para sermos salvos é preciso ter um bom comportamento, sendo um bom filho e nos tornando bons pais, e assim cumprindo as nossas obrigações, pois aí sim somos merecedores da salvação. Mas acredite, nenhum desses é o caminho. O nosso maior problema é a nossa compreensão com relação à salvação. Acreditamos que existe uma possibilidade de sermos merecedores, então desenvolvemos certos comportamentos para chamar a atenção de Deus. E assim alimentamos a nossa mente que somos merecedores, pois somos todos filhos de Deus. Mas há um problema aqui que muitos não estão percebendo, porque a salvação é justamente para aqueles que não são filhos de Deus, pois o objetivo da salvação é nos tornar seus filhos. Então vamos ler João 1, versículo 11 ao versículo 13, que diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em toda a história da criação, Deus nunca chamou nem os anjos e muito menos os homens de seus filhos, porque são unicamente suas criaturas. Não podemos nos confortar com algo que não é verdade, para tentarmos nos sentirmos bem, pois a realidade por trás disso é totalmente diferente. Então, vamos ler Hebreus 1, versículo 5, que diz: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Pelo texto vimos claramente que Deus nunca chamou nenhum de seus anjos de filho, nem mesmo os que não pecaram, e muito menos os que se entregaram ao pecado. Com o homem não é diferente. Deus nunca chamou um descendente de Adão de seu filho. No entanto, nos revelou o seu verdadeiro filho e nele um projeto de salvação para todo homem que nele crer, pelo qual nele adotou o homem e lhe concedeu o poder para serem feitos filhos de Deus. João Batista foi a testemunha deste acontecimento, que o Filho de Deus foi revelado à humanidade. Para isto, vamos ler Lucas 3, versículo 22, que diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, e do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Você pode estar se perguntando:
Para que todas estas explicações? Só para nos dizer simplesmente como seremos salvos? Sim, isto mesmo. Toda construção é preciso uma base. E se esta base não estiver bem fundamentada, será mais uma construção alicerçada na areia. E como todas, assim alicerçada, certamente cairá. E este não é o objetivo deste canal. O objetivo deste canal é que você seja edificado em um alicerce sólido e assim não cairás. Vimos claramente que o texto diz que o Espírito Santo desceu e entrou no corpo de Jesus. E quando isto aconteceu, o Pai fala do céu que aquele que entrou no homem Jesus é o seu Filho amado. Entenda, em nenhum momento estamos dizendo que o homem Jesus não é filho de Deus, mas estamos afirmando que o Filho de Deus encarnou nele para ser revelado à humanidade. E isto falamos com base no próprio texto. E antes de você discordar, leia primeiro o texto dentro da perspectiva. Ok. Qual a importância de sabermos tudo isto? É porque a própria palavra diz que disto depende ganharmos a vida eterna, conhecer aquele que nos salvou e nos deu a sua própria vida. Há muitas divergências quanto a este momento que o Espírito toma propriedade do corpo de Jesus. Alguns dizem que foi o Espírito Santo que entrou nele naquele momento. Outros dizem que ali foi a unificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, na verdade, o texto fala por si e com uma simples compreensão podemos compreender tudo que está no texto. Tudo que foi feito pelas mãos de Jesus foi realizado pelo Espírito que nele encarnou, o Filho amado de Deus. Pois até ali ele era a semente da mulher, mas da encarnação até a cruz ele era o Filho do Deus vivo. Por mais que você procure, você jamais vai encontrar algum milagre feito pelo homem Jesus, filho de Maria, realizado antes que o Espírito encarne nele. Não podemos esquecer que Deus é Espírito e, sendo assim, o seu Filho também é Espírito. É simples assim. Se cremos ou não, isto não mudará os fatos. Muitos acreditam que o homem Jesus já nasceu com o Espírito eterno do Filho de Deus encarnado em seu corpo. No entanto, as Escrituras dizem outra coisa. Até ao batismo de João, elas declaram que ele é a semente da mulher, o Filho do homem, o Cordeiro de Deus, o segundo homem, e também o chama de o último Adão. Mas a partir do momento que ele sai das águas, o Espírito desce dos céus e encarna em seu corpo, e o Pai dos céus diz que este é o seu Filho amado. Lembre-se bem destas palavras. Deus permitiu que o seu Filho fosse crucificado, morto em uma cruz, para que através disto você e eu receba um legado espiritual, que é o novo nascimento, pelo qual Deus
nos filia para nos tornar herdeiros juntos com seu próprio Filho, pois esta é a única maneira pela qual seremos salvos. Entenda, Deus tem reservado a sua herança unicamente para os seus filhos. Não podemos esquecer, Deus é espírito, logo o seu reino é espiritual, pois aqui está a necessidade de um nascimento espiritual, que é o legado concedido pelo Filho de Deus a todo que crê em seu nome, pois só assim seremos todos que cremos tornados filhos e herdeiros juntamente com Ele. Entenda, uma coisa é certa: Deus não é pai de pecadores, mas deseja que todos os pecadores creiam em seu Filho e arrependam-se de seus pecados e recebam a única coisa que pode lhes fazer participante de seu legado, a vida de seu Filho, sem a qual é impossível alguém ser salvo. Se você ainda é um pecador, é porque você não reconheceu o Filho de Deus como seu Salvador. Ele desceu dos céus e encarnou em um homem para conceder aos homens a vida espiritual que traz o poder de nos fazer filhos e herdeiros de Deus.